Bruno Prado, um resultado que chama a atenção por conta de todos os fatores. O São Paulo fez até uma boa fase classificatória, chegou ao mata-mata enfrentando uma equipe que não foi das melhores, não foi, por exemplo, uma campanha tão boa como o São Bernardo fez, que acabou caindo para o Palmeiras, e agora acaba também caindo justamente para uma equipe que com todo respeito, muito fraca em relação ao que a gente espera do São Paulo. E aí, Bruno Prado, esse resultado de 0-0 no tempo normal e a derrota nos pênaltis. Boa noite, Bruno. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Mais uma derrota que vai entrar numa lista que o São Paulo tem aí nos últimos anos. Vai ficar só no Campeonato Paulista, né, para não abrir muito porque a lista é grande. Vai entrar ali junto com o Penapolense, com o Audax, com o Mirassol, né? Isso aí, a mais antiga dessas derrotas foi para a Penapolense em 2014, né? Então são 4 eliminações para times pequenos do estado de 2014 para cá, é muita coisa. E no jogo, o resultado foi justo. Nos pênaltis podia ganhar qualquer um. No pênalti pode dar qualquer coisa. Mas o resultado, o jogo, o empate, foi justo. São Paulo não foi melhor que o Água Santa. Então, claro que no segundo tempo pressionou mais. O São Paulo precisava ganhar o jogo. O São Paulo que tem toda a responsabilidade. Então é natural que fosse mais pro ataque. Mas não chegou a empurrar o adversário lá para trás, criar várias chances. Não, ficou um pouco mais com a bola no campo de ataque. O Água Santa não contra-atacou tão bem quanto no primeiro tempo, mas não dá para dizer que em nenhum momento assim, o São Paulo foi muito superior ao Água Santa. Então o empate foi justo, né? Isso que fica, né? A gente falava isso no jogo do Corinthians ontem, mas o cenário é meio parecido. Derrota nos pênaltis, é ruim estar eliminado, péssimo. Mas o que fica é que o São Paulo, assim como o Corinthians ontem com o Ituano, o São Paulo não conseguiu ser melhor que o Água Santa. Aí que pega. O São Paulo podia ter passado nos pênaltis, como o Corinthians também podia ter passado nos pênaltis ontem, mas não conseguiu passar nos pênaltis e foi para os pênaltis porque não foi melhor que o seu adversário. Então esse ponto que fica, aliás, no campeonato, o São Paulo não foi melhor que o Água Santa. O São Paulo ficou com a mesma pontuação que o Água Santa. Estavam no mesmo grupo, fizeram 23 pontos. São Paulo tinha um saldo de gols melhor, por isso jogou como mandante e empatou o jogo aqui. Então continuaram com o mesmo número de pontos, né, com 24, cada um somando um ponto. E nos pênaltis é o Água Santa. Então o São Paulo não fez um campeonato melhor que o Água Santa. Então não tem muito o que reclamar de resultado, de sorte, de árbitro. Não tem nada disso. Perdeu na bola, não conseguiu ser superior em relação ao seu adversário, e deveria ser, e está eliminado. Não tem nada que reclamar. A gente pode falar da atuação do time, mas de fatores externos não tem nada que reclamar. Foi na bola e o São Paulo está fora do campeonato merecidamente, porque não conseguiu ser melhor que o Água Santa. Esse é um ponto que a gente tem que explorar bastante, né, Bruno? O fato do São Paulo não ter feito gols durante a bola rolando, né? Com a bola rolando. Os pênaltis, claro, existe toda uma técnica, preparação, né? Enfim, treino. Mas o fato do São Paulo não ter feito gols, né, durante o tempo normal, isso chama a atenção justamente por conta do adversário. E aí eu quero colocar na roda também a discussão que algumas pessoas levantaram até durante a semana, se o fato, por exemplo, de ser no campo do Palmeiras, o Allianz Parque, que tem um gramado diferente, por exemplo, grama sintética, muita gente comenta também alguns aspectos, por exemplo, do jogador conhecer mais os aspectos do gramado do Morumbi, não do Allianz Parque, em questão de tamanho, de referência para dar um passe, dar um lançamento, cruzar uma bola, enfim, tem alguns aspectos que podem influenciar. Você coloca isso como um fator para o jogo de hoje ou não, Bruno Prado? É claro que é melhor jogar no Morumbi para o São Paulo, mas não dá para colocar a eliminação na conta dessa mudança de estádio. O São Paulo tinha que ter vencido, mesmo jogando em outro estádio, no Allianz Parque, num gramado sintético. Claro, são fatores que estão envolvidos no jogo. Mas o São Paulo, recentemente, no Morumbi, não conseguiu ganhar, não conseguiu fazer gol e perdeu o jogo para o São Bernardo, de 1-0. São Bernardo e Água Santa foram equipes que fizeram boas campanhas na primeira fase. Acho que são times de níveis até parecidos. E o São Paulo não conseguiu fazer um gol no São Bernardo e ainda tomou um logo no início do jogo. E hoje empatou 0-0, não fez gol também com a Água Santa. E o jogo do São Bernardo foi no Morumbi. Então, assim, claro que é melhor estar no Morumbi para o time do São Paulo estar habituado, mas não dá para dizer, se estivesse no Morumbi com certeza passaria.
Não dá, poderia também empatar 0-0 e podia ser igualzinho, perdendo os pênaltis. Então é um fator, sim, que é levado em conta para esse confronto, mas não tem como cravar, não. No Morumbi o São Paulo venceria, não dá para ter essa certeza. Eu vou colocar o Diogo na roda daqui a pouquinho, mas também aqui temos uns dados desse São Paulo nos últimos 10 anos. E aí eliminações, digamos assim, algumas bem vexatórias. E eu vou perguntar para o Bruno em relação a essa de hoje. 2013, semifinal do Paulista, eliminado pelo Corinthians. Aí depois, 2014, quartas de final, eliminado pela Penapolense. 2015, semifinal, eliminado pelo Santos. 2016, quartas de final, eliminado pelo Audax. 2017, semifinal para o Corinthians. 2018, semifinal para o Corinthians. 2019, vice-campeão, derrotado pelo Corinthians. 2020, quartas de final para o Mirassol. 2021, São Paulo foi campeão contra o Palmeiras. 2022, vice-campeão para o Palmeiras. E agora, 2023, caindo nas quartas de final para o Água Santa. Nesta lista aqui tem muitos clássicos, claro, mas tem Penapolense, Audax e Mirassol, né? Dos últimos 10 anos, essas 3 eliminações, e agora a quarta para o Água Santa. O resultado de hoje dá para ser considerado um vexame, assim como algumas pessoas dizem que foi contra a Penapolense, Audax e Mirassol, Bruno Prado? Entra nessa mesma lista aí de Penapolense, Audax, Mirassol. A eliminação de hoje está no mesmo nível. Aí cada jogo vai ter um detalhe. Por exemplo, contra o Audax foi 4-1 para o Audax, foi uma goleada. Talvez tenha sido a pior delas porque foi uma goleada. Contra o Mirassol foi um jogo no Morumbi, perdeu em casa, no tempo normal também. Penapolense era um time, sim, acho que em relação à história, tradição, parecido com o Água Santa. Penapolense estava ali disputando a Série A1, fazia muito pouco tempo que havia conseguido chegar à primeira divisão. Foi 0-0 também e foi no Morumbi e perdeu nos pênaltis. Acho que está nesse nível, né? Essa eliminação hoje entra no nível dessas outras 3 citadas anteriormente. Já já o Bruno volta, teremos também Pedro Marques, o nosso repórter lá na zona mista do Allianz Parque, trazendo os personagens da partida, a coletiva do técnico Rogério Ceni. Fica com a gente aí no canal de esportes da Jovem Pan, se inscreva no canal, deixa o seu like, também no rádio, no AM 620 aqui em São Paulo. Uma derrota do São Paulo nos pênaltis, tricolor eliminado, e já já nós vamos falar mais das semifinais do Campeonato Paulista. Diogo Mesquita, para você entrar na roda, São Paulo eliminado pelo Água Santa em pleno Allianz Parque, com a torcida ali a seu favor, e um resultado mais decepcionante para o torcedor. Diogo, boa noite. Muito boa noite para você, Guilherme Silva. Mais uma vez o São Paulo decepcionando a sua torcida, mas a gente tem que ser sincero que em nenhuma fase desse Campeonato Paulista, nenhuma das partidas, nenhuma das apresentações que o São Paulo fez ao longo de toda a primeira fase do Campeonato Paulista, foram 12 jogos, o São Paulo mostrou que seria o favorito absoluto, tanto ao título quanto para essa partida contra o Água Santa. São Paulo vem em construção, não fez nenhuma partida fantástica, não foi brilhante em nenhum momento dessa primeira fase. Por conta disso, a gente já pensava que seria uma partida difícil. São Paulo tinha totais capacidades de vencer, sim, como a Água Santa poderia ter vencido São Paulo no tempo normal. São Paulo, infelizmente, não entra mais com aquele favoritismo diante dos adversários durante o Campeonato Paulista, adversários até de menor expressão. A tabela mostra isso. Diante do Água Santa, São Paulo teve o mando, jogou no Allianz por uma diferença quase irrisória no saldo de gols. Água Santa fez o mesmo número de pontos que o São Paulo, teve o mesmo número de vitórias. A equipe tricolor perdeu um pouco daquele tamanho que tinha principalmente no Campeonato Paulista. Hoje a gente viu dentro de campo, como em todas as outras partidas dessa primeira fase
de Campeonato Paulista. Joga contra as equipes em nível de igualdade. São Paulo já não tem mais aquela superioridade, algo que, lógico, pela estrutura pode mudar, deve mudar. A torcida do São Paulo espera, mas hoje, nesse momento exato, a gente viu durante toda a primeira rodada e viu também na noite dessa segunda-feira. O São Paulo jogou de igual contra a Água Santa, venceu, acabou sendo eliminado, poderia ter vencido, poderia ter sido derrotado no tempo normal. Agora, Bruno Prado, mais desse São Paulo eliminado, gera também, claro, uma certa preocupação, apreensão do que esse time pode render no Campeonato Brasileiro, que é uma competição de longo prazo, mais difícil, enfim. Com esse time titular do São Paulo, até mesmo pensando em elenco, com o banco de reservas, você acha que dá para fazer um trabalho razoável no Brasileirão? Dá para, não digo, claro, brigar para título. Isso é um pouco mais difícil até pela circunstância do próprio São Paulo e dos adversários como Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro, que são ali, né, digamos, o top 3 hoje do Brasil. Mas pensando para fazer um campeonato brasileiro razoável, com esse elenco, dá? Ou o São Paulino tem ali que se preocupar, a diretoria do São Paulo como um todo, né? Tem que se preocupar com esse time. O que você acha disso, Bruno? Eu acho que o time deste ano, ele é mais ou menos do nível do time do ano passado. Então, para um brasileiro e para o restante aí, o São Paulo tem a Copa do Brasil e tem a Copa Sul-Americana, eu imagino uma campanha mais ou menos no mesmo nível. O São Paulo, ano passado, ele foi até bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana, aí depende de muitas circunstâncias, né? Na Sul-Americana é uma competição que dá para chegar mais longe porque não tem grandes equipes. O São Paulo, nas quartas de final da Sul-Americana ano passado, eliminou o Ceará nos pênaltis, um sufoco. O Ceará que foi rebaixado no Brasileiro. Na semifinal, o Atlético Goianiense, de novo, sufoco, pênalti, outro time que foi rebaixado no Brasileiro. Aí pegou o Del Valle e perdeu. Mas chegou na final, ou seja, é uma competição que dá para andar, não tem times assim muito superiores ao São Paulo. Na Copa do Brasil, o ponto fora da curva aconteceu aqui no Allianz Parque mesmo, quando o São Paulo, nos pênaltis, eliminou o Palmeiras. Ali era dentro do normal, era para o São Paulo cair ali. Aí conseguiu avançar um pouquinho mais. Aí quando pegou um time forte de novo, foi o Flamengo na semifinal, foi eliminado. E o brasileiro, o São Paulo acabou não fazendo uma campanha boa, chegou até a se aproximar de zona de rebaixamento, depois melhorou um pouquinho e ficou em nono. Exatamente porque avançou na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E 3 competições simultâneas, não tinha elenco para isso e o brasileiro acabou sacrificado. Então, se o São Paulo avançar muito nas Copas, de novo, vai ser um sofrimento brasileiro. Não tem elenco para jogar as 3. Vai sofrer de novo, vai se aproximar de zona de rebaixamento, vai ser duro. Se cair cedo em uma das Copas, ficar com uma Copa só, não digo nem as 2, ficar com uma só, junto com o brasileiro, dá para fazer um brasileiro ok. E o ok significa brigar por uma das várias vagas na Libertadores, né? Eu não imagino o São Paulo num G4, isso não. Mas vaga na Libertadores pode ser G8. O São Paulo ano passado chegou a ficar perto do rebaixamento e ficou só uma posição abaixo de uma vaga na Libertadores, ficou em nono. Fortaleza ficou em 8º e pegou vaga. Fortaleza que ficou o primeiro turno em último lugar, depois fez um grande segundo turno. Então, não é tão... Hoje, claro que é legal classificar para a Libertadores, mas hoje não é assim um grande mérito, não é... Nossa, classificou para a Libertadores porque fez uma grande campanha. Você pode classificar com uma campanha mediana. Isso o São Paulo pode fazer, mas acho que depende dessas circunstâncias. Se, de novo, como no ano passado, avançar muito na Copa do Brasil e na Sul-Americana, não vai fazer um bom brasileiro que não tem elenco para jogar 3. Se cair mais cedo nas Copas, vai ter a crise da eliminação, mas pode fazer um brasileiro melhor. E o que eu digo, eu acho que o máximo, com otimismo, é um 6º lugar. Eu acho que esse é o alcance, um time para ficar entre 6º e 10º. Eu imagino mais ou menos isso no Campeonato Brasileiro.